começar ali. Vai lá, Fernando, pode começar. Vamos lá, Nação Bora Fazer, obrigado pela presença, recebendo vocês aqui às terças-feiras, 20 horas BRT, horário local e contínuo e recorrente. Quem quer de startup quer o quê? Recorrência. E se tem alguma coisa que recorrência de criar e compartilhar conhecimento, não só no Brasil, mas no mundo, porque como o Mac já sabe, somos uma comunidade global, em 410 cidades, em 22 países, Mac. Essa é uma edição histórica, porque é a nossa 20ª edição consecutiva semanal do Clube Bora Fazer, e tenho a honra aqui de receber nosso também embaixador, Edson Mackenzie, que é uma das pessoas que eu primeiro conheci quando eu entrei no ecossistema de empreendedorismo, e seguindo os passos do Mac, eu fui entendendo aonde a gente tem que estar, onde a gente não tem que estar, com quem tem que falar e aonde a gente consegue educar mais. Então, o Mac sempre foi um grande mestre, se tornou um amigo, uma pessoa que eu respeito, e é um prazer enorme ter o Mac aqui. Mac, querido, siga aí, o palco é seu, aqui é um bate-papo solto, eu vou te interromper muito, mas sei que você não vai ficar bravo, e a galera vai levantar a mão também para interagir e aprender junto com você. O palco é seu, querido. Gratidão, irmãos. É uma grande honra para mim ser reconhecido como esse seu condutor aí, e saiba que é um aprendizado mútuo. Eu tenho muito carinho por você, e quem já me conectou, quem já esteve comigo, sabe que eu sou um multiplicador. É isso que me faz estar aqui, me deixa muito feliz de estar presente, compartilhando. Fico grato de ter várias pessoas aqui que eu já encontrei pessoalmente em outras atividades, isso me deixa muito feliz. Fico realmente muito grato com essa oportunidade de compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora a minha última apresentação, a apresentação que eu fiz só 2 vezes. Uma fiz no meu TED, em João Pessoa, mês passado, e outra fiz agora, recentemente, na ViaSoft Conecta, que é uma apresentação sobre carreira, em especial, que eu tenho chamado com muito carinho de carreiras do agora. Porque, por muitas vezes, a gente acaba falando muito sobre carreiras, e a gente acaba não se preocupando muito com essa coisa de achando que é carreiras do futuro, né? Sempre fala com essa coisa de carreiras do futuro, mas o meu papel aqui é muito esse de trazer um pouco das carreiras do agora. Como que a gente pode ter esse pensamento local nesse momento para pensar nos nossos aprendizados nesse momento. E aí eu brinco que, assim, fingir que trabalha é tão bom quanto trabalhar de verdade. Por isso que eu fingi que fiz aqui uns slides bonitos para vocês aqui, porque eu sei que vocês não vão se incomodar com isso aqui, que eu fingi aqui. Né? Brincadeiras à parte, não é só porque eu fingi aqui, mas basicamente porque eu tenho uma crítica muito grande a essa coisa que a gente tem hoje de querer se comparar muito com os robôs, né? Se comparar muito com tudo que está acontecendo. E eu vou tentar levar a minha apresentação para vocês aqui, baseada em 3 pontos, né? Que é sobre robôs, sobre pensamentos inventivos e também sobre carreira. Como que a gente pode estar preparado nesse momento e como a gente pode olhar para tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso habitat natural, e como que a gente pode estar preparado para isso daqui para frente. Propositalmente fiz aqui uns slides iniciais bem feiosos, né? Para dizer para vocês aqui que eu sei que do alto de uma palestra aqui no grupo daqui do Movimento do Bora Fazer, vocês acham que eu vou entregar aqui o máximo de conteúdo de maneira muito inteligente, de maneira muito altiva, mas na verdade não. Na verdade eu estou aqui para falar somente o óbvio para vocês. E é isso que eu venho trazer para cá, para essa apresentação. Porque eu acredito que a gente ainda precisa falar muito do óbvio. Muitas vezes a gente fica falando muito em relação a coisas novas, inovadoras, coisas mirabolantes, coisas pirotécnicas, mas a gente acaba esquecendo de falar o óbvio, e por isso eu queria contar com a colaboração de cada um de vocês. Toda vez que vocês virem esse símbolo aqui maravilhoso da perfeição, vocês abram o microfone e digam... Todo mundo vai. É o quê? Óbvio. Óbvio. É óbvio. Óbvio. Claro que é óbvio. É óbvio. Pronto, vamos seguir nessa apresentação aqui falando justamente o óbvio, porque
como eu brinquei, né? Brinquei, mas falando sério, né? Tem gente que realmente finge que trabalha, né? E fingir que está ocupado no trabalho, e muitas vezes sem realmente trabalhar, faz com que algumas pessoas se encarem e tenham a vida delas como acabam crescendo, construindo carreiras inteiras com isso, né? Há um tempo atrás, a gente brincou muito dessa coisa do empreendedor de palco, né? Gente que empreende só no palco, finge que é empreendedor para poder ganhar público, né? E tem gente que finge trabalhar, igual aquela época do Vampeta, né? Que eles fingem que me pagam, eu finge que jogo bola e tá todo mundo feliz, né? Não é isso que a gente vai fazer aqui. Por outro lado, também, a gente tem tido uma cultura do trabalho excessivo, do hard work, que às vezes não é tão objetivo, né? E tem toda uma geração hoje que está simplesmente não aceitando toda essa obrigação do trabalho que colocam para a gente. Então, por exemplo, tem aquelas máximas, né? Você trabalha enquanto eles dormem. Tem até um meme famoso que ficou, né? Olá, pessoas, olá, pobres, segunda-feira, né? Então, tem esses memes que falam dessas coisas onde você trabalha demais para deixar o seu chefe rico. Não, eu preciso trabalhar muito para o meu chefe passar férias no Caribe. Tem as pessoas que ainda falam esse tipo de coisa. E o resultado disso é que quando fica cada um puxando para um lado diferente, gera essa geração do burnout, essa geração que tem essa síndrome do burnout, né? A expressão correta é burnout, né? Mas que gera, que na expressão do americanizado é burnout, né? Queimando todas as nossas bufunfas, todos os nossos pensamentos, porque chega num ponto que a gente gera ansiedade, gera descontentamento, gera desconexão com o dia a dia do nosso trabalho. A gente não sabe o que a gente está fazendo. E a gente muitas vezes acaba encontrando esse tipo de coisa porque pessoas que amam o seu trabalho têm muito mais chance de ter a síndrome de burnout e faz com que elas, de repente, elas passem a desgostar de coisas que normalmente elas adoravam, assim, né? Então, tudo que é demais, tudo que é esse excesso acaba enjoando, acaba atrapalhando, acaba não trazendo coisas positivas para a gente. Então, como é que a gente encontra uma... E eu sou um cara que eu não gosto muito do equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é uma grande falácia, né? Eu gosto muito da fluidez. Por exemplo, se você está em cima da bicicleta tentando encontrar o equilíbrio, você está lutando contra cair. Agora, se você está em cima da bicicleta pedalando com muita velocidade, com muita vontade, você vai encontrando uma fluidez no seu caminho até você atingir o seu objetivo. E talvez seja isso que a gente esteja procurando hoje, para chegar nessa tal da alta performance, que é alta performance que basicamente é estar acima da média de maneira consistente e a longo prazo. Como que a gente consegue fazer isso? É essa que é a grande questão. Estar acima da média, porque é isso que vai fazer com que a gente encontre pontos diferentes. Isso vale para a gente enquanto profissional, vale para a gente enquanto líder que está lidando com outras pessoas. Como que a gente consegue criar esses ambientes de conexão onde todas as pessoas estão conectadas e integradas com o que a gente está entregando para elas, para que elas consigam encontrar essa situação de estar acima da média de maneira consistente a longo prazo, sem que elas extrapolem basicamente a estrutura que elas têm hoje. Porque a gente muitas vezes fala que as melhores coisas da vida estão fora da zona de conforto, o que eu acho uma grande também falácia, que na verdade não é isso. As melhores coisas da vida não estão fora da zona de conforto, as melhores coisas da vida estão quando você estressa a sua zona de conforto, a ponto de se tornar desconfortável, e depois que ela se torna desconfortável, você para, respira, dá 2 passos para trás, toma fôlego e tenta de novo. Dessa maneira você vai ampliando a sua zona de conforto, fazendo com que era desconfortável passe a ser confortável. Então, como que a gente consegue se manter dessa maneira, de manter em constante alta performance e a longo prazo? Encontrando pontos e apontamentos que fazem com que a gente consiga construir o que a gente quer. Mas voltando àquele papo sobre empresas, né, e aquela brincadeira que eu faço sobre fingir que trabalha, essa é a única explicação que eu encontrei para responder as questões de tantas vezes encontrar gente atribulada no dia a dia das empresas. E eu gosto de dividir as pessoas nas empresas em 3 grandes grupos. Até soltei um vídeo do meu TED que eu estou falando sobre isso aqui, né? Que são as formigas, os ninjas e as abelhas, né? As formigas, como eu falei, é muito mais fácil de compreender. São pessoas que a gente já acaba atribuindo lá as formigas e entendendo o que elas fazem. São trabalhadores, estão lá dedicadas, sempre comprometidas com o todo, integrando, colaborando. Então, enfim, a gente é mais fácil da gente compreender. O problema aqui não está nas formigas, o problema está nos outros que se parecem também com as formigas. Eu botei desenho completamente diferente para que a gente possa olhar para isso. Os ninjas, muitas vezes, eles se parecem com as formigas, mas quando tem um problema real,
quando tem uma dificuldade real no dia a dia, a primeira coisa que eles fazem é jogar uma bomba de fumaça e sumir. E a gente acaba não olhando muito para isso. E, por outro lado, as abelhas, até recebi algumas críticas, mas abelhas são trabalhadoras, elas são excelentes. Falei, gente, você não entendeu. O que eu fiz foi um negócio chamado piada. Piada, você não tem que explicar a piada. Piada é isso. Que as abelhas, como tem funcionário que só voa e faz cera. Não tem nada a ver com as abelhas. A crítica aqui são as pessoas que só voam e fazem cera. E tá tudo bem, isso acontece quase que sempre. E quem são as abelhas? São essas pessoas que eu já tive processos em empresas, né? Como eu já falei para vocês, eu faço acompanhamento, aconselhamento, facilitação em muitas reuniões, em eventos. Muitas vezes, quando eu entro nas empresas, eu percebo que as pessoas elas estão ali muito atarefadas, atribuladas, querendo entregar resultado, querendo fazer um monte de coisa, anotando absolutamente tudo, mas na prática elas não fazem absolutamente nada, elas não entregam resultado, elas estão sempre entregando ideias mirabolantes, geralmente são pessoas altamente criativas, elas estão lá sempre falando coisas assim, muito assim, mas na prática elas não fazem, elas não entregam. E aí o problema não são das abelhas, mas sim das pessoas que só voam e fazem cera. Basicamente é esse o apontamento. E aí o que eu quero dizer é que muitas vezes eu encontro pessoas no dia a dia, inclusive até fazendo milhares de anotações em tudo que a gente está fazendo ali no dia a dia, tá anotando tudo, mesmo que todas as anotações, elas nunca mais voltem a ver aquelas anotações antes, mesmo que elas nunca mais olhem para aquilo. E a minha pergunta é, por que elas se dedicam tanto para fazer coisas que muitas vezes elas não vão voltar nunca mais para fazer? Muitas vezes elas fazem isso por hábito, muitas vezes elas fazem isso por comportamento. Então, o que eu penso é como que a gente pode fazer pequenas mudanças de hábito, pequenas mudanças de apontamentos, para que elas possam fazer com que esses hábitos que elas já tenham, para que a gente consiga fazer com que elas sejam mais assertivas, fazer com que elas tenham mais resultados no dia a dia. Então, a minha sugestão para as pessoas que gostam de anotar, eu sou uma dessas que eu gosto de anotar, sempre gostei de, não só de escrever, mas de desenhar, eu estou numa reunião, estou sempre desenhando, eu tenho esse hábito, eu passei em vez de anotar um conteúdo, eu passei a anotar uma tarefa. Então, quando eu escuto um conteúdo, eu penso assim, o que eu me demandaria fazer a partir daquele conteúdo? Então, por exemplo, em relação a essa coisa de conteúdo agora, que eu estou falando, em vez de sair anotando conteúdos, anota aí uma dica. A dica é preciso anotar o que eu devo fazer, não apenas o que está sendo falado. Então, se você passar a anotar uma tarefa para você, a probabilidade de você executar aquela tarefa é muito grande. Mesmo que você não consiga executar aquela tarefa, o que vai acontecer é que você vai saber que você não cumpriu aquela tarefa que você mesmo designou para você mesmo. Então, quando a gente começa a olhar as coisas de uma outra perspectiva, mesmo fazendo as mesmas coisas, a gente começa a perceber que é possível mudar alguns pequenos hábitos para que a gente possa ter resultado. E vamos aproveitar que a gente está nesse ambiente de conforto aqui, esse ambiente de segurança, vamos estender essa dica para aquela galera que vai para show, que vai para uma série de atividades e fica filmando tudo que acontece no palco, né? Exceto se você, da mesma maneira que se você sai anotando tudo que está acontecendo, se você não está procurando uma vaga de escrivão da Polícia Federal, para de fazer isso. Se você vai para esses shows e fica filmando tudo que está acontecendo, se você não está procurando uma vaga de cinegrafista, para de filmar tudo que está no palco e passa a viver o show. Então, se a gente passar a olhar as coisas de maneira mais processuais, assim, organizadas, às vezes a gente percebe que às vezes aquilo que nos dá ansiedade, que nos deixa agitado, que nos deixa fora da casinha, às vezes é só questão de organização, às vezes é só questão de colocar as coisas dentro de um prumo para que a gente possa seguir em frente. Eu digo isso porque eu vejo muitas vezes empresas me falando assim, eu não tenho braço para executar isso, eu não tenho braço para executar aquilo, está fora do nosso foco. São empresas que geralmente têm uma administração clássica, que vem daquela estrutura verticalizada, orientada por conta de um líder, né? Uma estrutura altamente centralizada. E eu sou um profundo crítico a essas estruturas hierárquicas. Minha crítica, eu já falei isso algumas vezes, é que a gente precisa pular isso, né? E não ir para uma estrutura descentralizada, que na prática é a réplica de mais ou menos de tudo que já aconteceu. E continua sendo uma estrutura centralizada, só que com um pouco mais de centros, um pouco mais de núcleos. Então, essa estrutura departamentalizada, nuclearizada, também não é tão legal no dia a dia. A gente tem que pular isso aqui completamente, ir para uma outra estrutura. E aí, um exemplo que eu trago para isso, para quem já teve a oportunidade para o Japão, por exemplo, o Japão é um país que ele não tem cartão de crédito, por exemplo. Dificilmente você encontra alguém com cartão de crédito, né? O oriental classe C, vamos dizer assim, ele não tem cartão de crédito igual no Brasil. A gente tem aí uma
popularização do mercado de cartão de crédito. Eles saíram da completa ausência de tecnologia no dinheiro diretamente para as wallets, diretamente para o dinheiro digital. Eles não passaram pelo meio do caminho, que teoricamente seria os cartões de crédito. Da mesma maneira que aqui, a minha sugestão é que a gente não pare de ir para o mercado descentralizado, porque quando a gente vai para o centralizado, a gente está falando de taylorismo, daquela estrutura que vem da igreja, essa estrutura quase que feudal. Quando a gente vai para descentralizado, a gente vai para uma estrutura de firewall, onde, sim, há núcleo, sim, ela funciona, sim, ela é um pouco mais descentralizada do que a estrutura centralizada, mas ela ainda não é tão pragmática, ela não permite que a gente evolua e que a gente expanda da melhor maneira possível. A minha sugestão é que a gente vá para uma estrutura distribuída, onde a gente pare de trabalhar núcleos e parte a trabalhar pontos de colaboração. De onde que vem isso? Vem da natureza, vem do nosso corpo humano. Então, por exemplo, a natureza, as árvores têm papel, os pássaros têm papel, os rios têm papel. Tudo na natureza está interligado, de maneira interdependente. Se alguma coisa daquela ali declara independência em relação às outras, faz com que aquilo ali se torne um problema para a natureza. Então, aquilo não acaba não sendo funcional. E na medicina acontece a mesma coisa, né? Teoricamente, a minha cabeça sabe o que faz, teoricamente, o meu coração, às vezes, sabe o que faz, minha barriga, com toda certeza, não sabe o que faz, mas todos eles trabalham de maneira interdependente. Eles sabem o que tem que fazer cada um, porém, eles trabalham colaborando uns com os outros. Se qualquer um desses órgãos declarar independência do meu corpo, a medicina chama isso de câncer. Então, se a gente tem hoje pontos dentro da empresa onde as pessoas tomam decisões autônomas e, às vezes, fazendo com que isso funcione da melhor maneira possível, faz com que a gente acabe percebendo que não é assim. E a gente acaba percebendo que as empresas elas acabarão evoluindo. Então, como que a gente pode fazer uma empresa crescer e de maneira global? Uma vez eu ouvi um guru desses de internet falando que a melhor maneira de você ter uma empresa com 1000 funcionários é coordenar 10 pessoas, cada uma dessas 10 pessoas vai coordenar outras 10 pessoas, e assim você vai ter uma empresa de 1000 pessoas. E eu acho que isso é uma grande bobagem, porque não é assim que a gente tem que fazer. Oba! Só que vai acontecer, você vai ter uma empresa só multinível, né? É o que eu falo, né? A gente vai acabar tendo uma estrutura de pirâmide, não é esse o objetivo, né? Hoje, quando a gente trabalha como uma estrutura distribuída, o que acontece é que quando você tem uma pessoa que está liderando um projeto, você abre, no segundo momento, ela pode estar sendo liderada por alguém que ela estava liderando antes. Então, se você está sendo liderado por alguém, você está numa estrutura distribuída, você quer sempre contribuir para que a sua coordenação, que a sua liderança faça o melhor, porque no segundo momento você vai estar liderando um projeto e você vai precisar do apoio das outras pessoas. Se você trabalha de maneira independente, você acaba não crescendo. E é assim que empresas como, por exemplo, o Spotify conseguem ser tão gigantescos, trabalhando com a parte não só de engenharia de software, mas com a parte de engenharia de negócio, trabalhando de maneira completamente distribuída, trabalhando não só com squad, mas com capítulos e com tribos, onde todas essas pessoas alinhadas ali, elas conseguem colaborar de maneira intensa, dedicada e única, onde está todo mundo contribuindo com o todo. Inclusive, faço um convite para que vocês possam pesquisar esse vídeo na internet, a Cultura Ágil no Spotify. Tem vários vídeos de animação explicando como eles trabalham. Se a gente começar a olhar para isso mais, vai trazer um pouco mais de norte para vocês aqui na cabeça de vocês. E é isso que eu quero dizer. Meu objetivo aqui não é ensinar vocês o que é uma cultura ágil, não é isso. Mas é instigar vocês a buscar pequenas saídas, coisas que podem, às vezes, estar inspirando vocês no dia a dia e que podem dar um clique na carreira de vocês, para que vocês possam ter uma carreira mais promissora lá na frente. Então, como você pode hoje usar essas pequenas experiências para chegar lá na frente? E a gente tem que fazer isso porque a gente vive num momento hoje em que eu lembro que teve um epicentro onde a gente falava muito da cultura do VUCA, né? O Júlio tá aí, pode falar a cultura do VUCA, né? Que é do volátil, incompreensível. Isso continua valendo. Mas hoje também a gente vive numa outra cultura, que é a cultura do funny, que é a cultura de um ambiente de negócio que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E é igual aquela história dos vendedores que foram para a África, né? O primeiro chegou lá e falou, olha, pode parar a produção, na África ninguém usa chinelo, não vamos vender nada. O segundo voltou de lá e falou assim, dobrem a produção, na África ninguém usa chinelo, vamos vender para caramba. Então, tem gente que olha para o momento que a gente está vendo hoje, totalmente frágil, ansioso, não linear, incompreensível, e fala, só daquela palavra em francês, não sei se vocês conhecem, fala, fudeu, e aí não vai para lugar nenhum, e não faz nada, e aí quer
fica aguerrido na liderança tradicional, na era industrial, onde tem aquela coisa do comando e controle, onde a gente ainda tem chefes que estão pensando naquela maneira antiga, tradicional. E outras pessoas olham hoje e falam, caramba, hoje eu posso ser um líder da era digital, eu posso ser um líder ágil, posso ser um líder ainda mais servidor, colaborativo, ajudando as pessoas da minha equipe a se desenvolverem, a serem líderes melhores. Então, como que a gente consegue equilibrar essas duas coisas para atingir mais resultados? Então, a gente consegue olhar para isso e pensar de diversas maneiras. É por isso que eu conto a vocês. O que eu estou falando é o quê, gente? Isso aqui que eu acabei de trazer para vocês. É óbvio. É uma coisa muito óbvia. Exatamente isso. Agilmente óbvia. É óbvio pra caramba, exatamente. Por que eu falo disso do óbvio? Por que a gente tem que falar disso do óbvio? Porque a gente está vivendo num momento em que, com essa volta da pandemia, e muitas empresas estão enfrentando muita dificuldade de botar de novo os funcionários dentro do escritório, primeiro que eles descobriram que eles podem ter 2 empregos e não precisam trabalhar 16 horas por dia, para ter 2 empregos ao mesmo tempo. Segunda coisa é que as pessoas não querem mais gastar 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Terceira coisa é que, no passado, você falasse, vamos fazer uma reunião inicial por videoconferência, se der tudo certo, a gente vai para uma presencial. Se você falasse isso há 5 anos atrás, você estava ofendendo a pessoa. Por que você não quer me encontrar? Acha que eu estou doente? Tem alguma coisa? Então, existem muitas coisas óbvias do passado que não eram óbvias e que agora elas estão sendo jogadas na nossa cara e a gente não percebe. Por exemplo, essa aqui é uma cena do filme The Hudsucker Proxy, é um filme de 94, que, se não me engano, é A Roda da Fortuna. Eu acho que esse é o nome em português do filme, que o cara tem uma dificuldade muito grande para fazer o pitch dele. Ele chega assim, esse é meu desenho, esse é meu projeto. Aí ele desenha um círculo e fala, esse é o meu projeto. Não sei se vocês já viram o filme e sabem do que eu estou falando, mas eles passam o filme todo tentando explicar qual que é a grande ideia genial dele, e ninguém consegue compreender a ideia do cara. E se vocês ficarem até o final, eu conto para vocês qual que é a ideia genial para quem ainda não sabe. Então ele fica o filme todo tentando contar a ideia genial e as pessoas não conseguem ouvir, porque para ele é muito óbvio. Só que para as outras pessoas, não é tão óbvio assim, e ele precisava explicar e se dedicar. Uma coisa muito óbvia que eu vejo no dia a dia que a gente tem hoje, desde a Revolução Industrial, é que a Revolução Industrial foi algo muito poderoso para a gente, trouxe muitas coisas positivas. Porém, nós somos seres humanos, nós somos altamente inventivos, imaginativos, contadores de histórias, de causos, mas ao mesmo tempo nós somos falhos, pouco eficientes. O que eu falei para vocês que eu trouxe lá no comecinho da minha apresentação, aqueles slides bem feios? Falei, gente, vamos baixar a expectativa aqui, que eu não vim aqui para trazer algo nada muito elaborado para vocês, eu vim aqui para trazer um conteúdo, né? Porque quando a gente traz essa coisa da gente ter algo muito elaborado, muito assim, a gente sobe demais a expectativa, a gente sobe demais essa intenção de falar lá na frente, mas automaticamente faz com que a gente acabe como a gente fala. E sim, Rafael, vou disponibilizar a apresentação para vocês, fiquem tranquilos, ela vai estar disponível. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente sobe demais a expectativa e, ao mesmo tempo, gera essas ansiedades na gente. Porque a gente está querendo, a gente está se comparando às máquinas, a gente está se comparando aos robôs. E, ao mesmo tempo, a gente está negligenciando o que a gente tem de melhor, que é a nossa capacidade inventiva, colaborativa, uma série de coisas. Ou seja, vou dar um outro exemplo muito bobo aqui, mas que vocês vão tentar me compreender. Muitas vezes, eu acho o Fernando um cara muito bonito. Eu sempre achei ele um cara muito bonito. E ele sempre me deu muitas orientações de como que eu poderia melhorar senta aqui, Colinho, quer sentar aqui? Melhorar e falar. O fato de eu achar o Fernando um cara bonito não faz de mim um cara feio. Só que o nosso subconsciente fala assim, para que eu possa admirar alguém, eu preciso me depreciar para que a outra pessoa saiba. Isso é muito errado. Da mesma maneira que muitas vezes a gente fica querendo que para elogiar e para admirar a empresa de alguém, a gente quer que outra seja falha. Ainda mais aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de que para que tenha-se um líder, é preciso ter os segundos e terceiros lugares. E a gente precisa quebrar isso da nossa cabeça. Isso não é legal. A gente não pode comparar alhos com bugalhos, né? As máquinas são incríveis, altamente eficientes, porém, elas fazem uma única coisa. É uma tecnologia muito eficiente, mas ela é pouco nobre, ela não é algo que você vai investir muito dinheiro. Por outro lado, nós, seres humanos, somos mão de obras altamente nobres, somos altamente inventivos.
Só que comparado com as máquinas, nós somos pouco eficientes. E está tudo bem. A questão aqui não é que você tem que ser o grande melhor de tudo, você tem que ser melhor no que você tem de fazer, do que você tem que fazer da melhor maneira possível. O ponto todo é que quanto mais a gente fica querendo se comparar com as máquinas, mais a gente vai perder esse jogo. A gente já entra nesse jogo perdendo, a gente já perde a oportunidade. Então, como que a gente faz daqui para frente? A gente começa a olhar o que a gente tem de melhor. Por outro lado, a gente também... Ninguém conta pra gente o que está acontecendo. Ninguém conta pra gente... Você quer falar alguma coisa, Cal? Desculpa, acabou entrando aqui. Não, beleza. Tá com áudio. Já foi. Vamos lá. Então, assim, por outro lado, não contam coisas pra gente que a gente precisaria saber. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um curso na Suíça, e lá eu fiz um amigo que ele é de Zurique. Ele falou assim, Mark, aqui em Zurique, lá em Zurique, quer dizer, lá eu fiz em Lausanne, conheci ele em Lausanne. Lá em Zurique, nós nascemos falando suíço-alemão, crescemos falando suíço-alemão, e um dia a gente vai para a escola para aprender uma língua estrangeira chamada alemão, porque a nossa língua ela é uma língua falada, ela não é uma língua escrita. Para que eu possa me comunicar com outra pessoa, eu preciso escrever em alemão para que outra pessoa consiga compreender. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei assim, tá, e eu com isso, né? Fiquei pensando. Aí ele falou assim, não, presta atenção. No Brasil, vocês são um país maravilhoso. Vocês são 220 milhões de pessoas que nascem falando brasileiro, que crescem falando brasileiro, só que ninguém conta para vocês que um dia vocês têm que ir para a escola aprender uma língua estrangeira chamada português, porque a língua de vocês ela é só falada e não é escrita. Para que você possa se comunicar, você precisa escrever numa língua estrangeira, igual a gente, numa língua estrangeira chamada língua portuguesa. Então vocês são um país de 220 milhões de pessoas que falam brasileiro e nem todo mundo fala português. Todo mundo sabe se comunicar. Então vocês têm muito problema de comunicação. Da mesma maneira somos nós. Dizem que a gente é homo sapiens, mas nós não somos mais homo sapiens, porque a definição de homo sapiens, né, que é seres que pensantes, e a gente está terceirizando o nosso pensamento para as máquinas. A definição de um ciborgue, se você não consegue ver a mais de 1 metro de distância de equipamento eletrônico, se a sua vida depende daquele equipamento eletrônico, você não é mais um ser humano, você é um ciborgue, parte do seu corpo depende daquilo. E o que eu mais vejo são pessoas tomando banhos cada vez mais curtos porque não conseguem ficar longe do telefone. Cada vez mais pessoas tomando decisões assim absurdas, cada vez mais pessoas ficando desesperadas quando a bateria delas acaba, porque elas precisam se conectar logo novamente, porque elas não conseguem mais viver no mundo real. Elas precisam voltar para a Matrix. Esses dias eu estava agora em Florianópolis, né, fui lá num café com meus padrinhos, com minha família, e aí lá o café tinha assim, não temos Wi-Fi, conversa entre vocês. O Wi-Fi conecta quem está longe e afasta quem está perto. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente precisa começar a olhar para esse tipo de coisa. Então a gente precisa dar atenção para isso. Dani, quer falar? Quer falar, Sebra? O Dani aí, que é um querido aqui, sempre trazendo conhecimento de altíssima qualidade. Manda, Dani. Obrigado, Fernando. Mac, maravilosas as tuas provocações e assim, eu começo a ficar coçando, né, quando eu ouço o que você falou agora, por exemplo, que quem não consegue ficar mais de 1.000 metros de um gadget, já virou um ciborgue, né? Esses dias eu estava tendo uma discussão com uma pessoa que estava ouvindo o WhatsApp acelerado do meu lado, e eu tentando entender o que a pessoa estava dizendo, e aquilo estava me dando aflição, porque o WhatsApp acelerado não é só uma questão de você perder o ritmo da voz da pessoa, você perder a entonação, você perder o não verbal, né, auditivo do que a pessoa está te dizendo. É literalmente você correr o português e perder um monte de coisas que estão pelo caminho. Então, assim, além de ser um hábito neurotizante, ele é um hábito perigoso, porque ele oculta e dificulta a comunicação, né? E sem falar na bagunça neural que aquilo causa. Mas quando eu falo isso, algumas pessoas já veem isso com estranheza, porque está tão comum essa coisa de acelerar o WhatsApp para ouvir, e para mim parece uma coisa perigosa, que vai muito ao encontro disso que você está falando. Muito bom, é bem isso mesmo, obrigado, é exatamente isso. E essa coisa do áudio acelerado é interessante, tem várias coisas aqui para falar, né? Uma delas é que quando você manda áudio para uma pessoa e você não pergunta se pode mandar áudio, você está priorizando o seu tempo e está negligenciando o tempo da outra pessoa.
E eu tenho um hábito hoje que, assim, quando eu preciso mandar áudio, eu pergunto se eu posso, e depois que eu mando o áudio, eu tento escutar o meu áudio e resumir escrito aquilo ali, o que eu acabei de falar, porque para ficar de maneira mais estruturada. Inclusive, no meu WhatsApp, tá assim, evite áudios. Eu sempre escrevo isso. Não só por conta do tempo das pessoas, mas eu acredito que eu perdi eu nunca tive uma letra bonita. E hoje, quando eu vou escrever à mão, minha letra fica cada vez mais ridícula. E se eu perder o hábito de escrever, mesmo aqui no telefone, vai chegar um momento que a nossa língua vai se perder, a gente vai perder o hábito de usar as palavras, né? Então, a gente precisa eu preciso exercitar isso. Quando eu construo uma mensagem escrita, eu valorizo muito mais o que eu estou falando para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu acabo tendo do carinho. Obrigado pela tua contribuição. Temos mais gente aqui com a mãozinha levantada. Pode falar. Esses dias eu sacaneei 2 amigos que têm esse hábito, e um deles ficou possesso, o outro levando a brincadeira. Quando eu sei que a pessoa tem esse hábito, eu falo muitas vezes mais devagar. Aí a pessoa não consegue ouvir a minha voz acelerada. Teve um que ficou possesso. Fica a dica. Tá. David, manda ver aí a sua pergunta, o comentário direto da Austrália, querido. Opa, Mac, a minha pergunta ela é em relação ao slide lá no comecinho. Aproveitei o ensejo aí que abriu para a pergunta. Daquele slide onde você diz que alta performance é estar acima da média de maneira consistente e a longo prazo, né? Agora, o que eu queria entender qual é o benchmark, né? Qual é a média? É a média do mercado? É a média da empresa? Varia de acordo com o contexto? É a sua própria média. É aquilo que eu falei na sequência sobre zona de conforto, né? Não é que a gente tem sempre que estar fora da zona de conforto. A questão toda a gente precisa entender aonde é o nosso limite, onde fica desconfortável e dar 2 passos para trás para que aquilo volte a ser confortável. Então, a média são esses 2 passos para trás. A média não é que seja no meio. A média é no segundo terço do limite do insuportável, né? E aí, vou trazer uma comparação aqui, meu coach aqui de atividade física, que é o Seabra. Então, assim, você vai começar a correr, primeira vez que você for correr, você não vai conseguir correr 1 minuto. Você vai morrer, vai ficar lá botando os bofos para fora. Se você faz isso todo dia, na semana seguinte, você vai estar correndo 5 minutos e vai estar botando seus bofos para fora. Se continuar dessa maneira, um mês depois, você vai estar correndo 10 minutos e vai estar botando o bofe para fora. Se você continuar em 3 meses fazendo isso assim com frequência, você vai estar correndo 40, 50 minutos, aí você vai botar os bofes para fora. E vai ter esquecido que quando você começou há 1, 2 meses atrás, no primeiro minuto você botava o bofe para fora. Porque a gente está sempre avançando o nosso limite, avançando onde quer. Então, essa que é a questão. Agora, da mesma maneira, se você para bruscamente, rapidamente você volta para o que você estava, às vezes volta até pior. Por isso que tem esse efeito sanfona. Eu sempre vivi do efeito sanfona de engordar e emagrecer. Então, desde que eu tenho aplicado meus conceitos de negócios, de business, na minha vida pessoal, na minha saúde, eu tenho tido bons resultados. Então, eu acho que é esse o aprendizado que eu quero trazer aqui. Então, a média não é a média do mercado. Então, a gente, na verdade, nunca deve ser a média do mercado. Porque se você está competindo com os outros, você sempre vai estar olhando para um líder. Então, não é esse o ponto. A média é a sua própria. Se você compete com você mesmo, se você compete com você mesmo, você não perde para ninguém. Esse é o apontamento. Se a sua competição é com você mesmo, você vai sempre estar ganhando. Você tem que estar sempre ganhando de você mesmo. O Dieter tinha levantado a mão antes aqui, só Dieter. Quiser fazer um comentário aqui para a gente seguir? Não, o meu comentário era bem relacionado ao que o pessoal já estava falando, né, do WhatsApp. Praticar, pegar o telefone, ligar, você vê que do outro lado você tem até uma reação diferente das pessoas, normalmente que elas falam assim, pô, você ligou, né, e a conversa flui, e às vezes você resolve em 2 minutos numa ligação aquilo que às vezes você troca 15 mensagens para resolver, né? Então, às vezes, o método tradicional, antigo, ele funciona melhor e promove um pouco mais esse negócio de colocar as pessoas juntas, né? Vocês sabem, pessoal, que hoje, no fim do dia, eu fiz uma reunião com o Dieter e até comentei assim, só no final, se tiver alguma coisa para falar só comigo urgente, só você pode ligar a qualquer hora, tá? Porque a gente não liga, mas a gente acha uma ofensa, acha que vai atrapalhar.
Não, isso é contato real. É isso aí. É isso aí. E só para finalizar aqui a nossa sessão de conversas, querida Silvia, quiser fazer aqui mais um comentário, e aí o Mac continua. Vai lá, Silvinha. Opa, pessoal, então, eu ia dizer o seguinte, então a gente pode dizer que eu faço uma competição comigo mesma, e quando é com o outro, eu faço uma colaboração. Se eu conseguir equilibrar isso, que a competição é para que eu melhore a mim mesma a cada passo, eu consigo olhar que eu posso estender a mão para o outro. E isso cria maior engajamento, não é? Isso é válido? Super válido, super válido. Eu acho que esse é um apontamento que a gente precisa sempre competir. Não existe competição. Existe competição colaborativa. Quanto mais você colabora com o outro, mais longe você vai chegar. Eu acho que esse é o apontamento. Obrigado aí pela colaboração de vocês. Fico bem feliz aqui com vocês e, cara, estar aqui com vocês é outro nível, assim, é outro nível de aprendizado, é outro nível de colaboração, que ajuda a gente a entender profundamente como a gente pode avançar. Que bom que a gente está entendendo que nós não precisamos nos tomar ciborgues, né? Ou que se a gente tiver que ser ciborgue, está tudo bem, desde que a gente continue preservando a nossa alma de maneira analógica. Uma coisa que me ajuda muito a trazer minha alma para o lugar onde está é olhar para culturas antigas, né? Uma delas é a cultura japonesa, que eu me encanto muito, que eles têm essa cultura do Ikigai, né? O Ikigai é essa cultura desse equilíbrio entre o que a gente sabe fazer, o que a gente é pago para fazer, o que a gente é bom em fazer, né? E o que o mundo precisa. Quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre todos esses apontamentos, a gente consegue encontrar um ponto convergente e, principalmente, que ajuda a gente a ter uma visão muito mais clara e muito mais objetiva do todo, que ajuda a gente a entender esse fenômeno que é estar em plenitude, né? Porque o que eu percebo é que, muitas vezes, a ansiedade ela pode vir de vários apontamentos, né? Primeiro, a gente muitas vezes não identifica, não chama de ansiedade, né? E o que diabos é ansiedade? Ansiedade, eu gosto de chamar de saudade do futuro. A gente está acostumado a falar de saudade de coisas que já passaram, né? A ansiedade é uma expectativa que você constrói de algo que ainda pode acontecer. E, às vezes, coisa que te deixa desconfortável. E essa ansiedade, né, essa saudade desse futuro, muitas vezes vem por uma quantidade de dinheiro que você gostaria de ganhar, por uma posição que você gostaria de ter, ou por algo que você gostaria de deixar e colaborar para as pessoas. Então, vem de muito desse lugar de desconforto. E a gente precisa entender se a gente está numa paixão, se a gente está numa profissão, se a gente está fazendo aquilo só por talento, ou se a gente está numa missão. Mas quando a gente consegue equilibrar tudo isso que a gente está vivendo, a gente consegue entender que há, sim, grandes oportunidades e, principalmente, grandes caminhos para que a gente possa contribuir. E eu sou um grande observador, né? Eu brinco que eu sou um polímata, assim, de olhar para tudo que está acontecendo à minha volta e, principalmente, pensar em como aquilo aconteceu e chegou naquele ponto e como que a gente pode tirar melhores aprendizados daquilo ali. Por exemplo, a própria natureza. Na pandemia a gente via muito, né? Shoppings abandonados, lugares abandonados. E você pode perceber no quintal da sua casa. Se você deixar ali abandonado, o matinho vem ali, a natureza vem só ocupando espaço. A mesma coisa na nossa cabeça, né? Se a gente entende que, não, já fiz minha graduação, já fiz minha pós-graduação, não vou nunca mais estudar, em breve você vai ser aí mais um analfabeto funcional, um analfabeto tecnológico, um analfabeto em alguma coisa. Então a gente tem que entender que a gente tem que ter, sim, o lifelong learning, tá toda hora aprendendo a longo prazo. E a gente precisa disso de adaptação e aprendizagem. A gente precisa se adaptar ao que está acontecendo e continuar aprendendo com essa própria adaptação. Porque a gente está, sim, em uma revolução silenciosa, firme e constante, da mesma maneira que a natureza está. Tudo está acontecendo a todo tempo, a todo lugar, a toda hora. Se a gente não está em movimento, de novo, né? Eu não acredito em equilíbrio. Eu acredito nesse movimento constante, né? Quanto mais em movimento a gente está, mais longe a gente vai conseguir chegar em cima das coisas que a gente está fazendo no dia a dia. Isso vale também para conhecimento. Maqui, só um comentário. Você acabou só de dizer, só lembra uma aula que eu preparei um dia, quando eu falei só do poder dos ditos populares. Né, os ditos só populares, eles parecem óbvios demais, né, mas são frutos, às vezes, de centenas de anos de conhecimento gerado por milhões de pessoas.
E você acabou só de falar um dito só popular mais óbvio que tem, mas importante só lembrar, que oficina vazia, cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Que é o que você acabou só de dizer aí. Tem que estar sempre pensando. Se fosse só a oficina do diabo, eu ficava até um pouco mais tranquilo. Se é uma oficina, ele está fazendo alguma coisa ali, né? O problema é que quando a gente deixa a cabeça muito vazia, ou quando a gente acaba não se... Por que uma criança cresce tão rápido e a gente se desenvolve tão rápido, né? Porque ela tá ocupando todos os espacinhos ali. E se a gente não igual ao nosso quintal, se a gente não está ali cuidando, tratando, podando, ele vai se transformar em um lugar inabitável. E é a mesma coisa na nossa cabeça. Se a gente não está toda hora ali alimentando, agregando, botando em prática, a gente vai tornar a nossa cabeça inabitável também. Então, esse é um ponto bem, bem importante. Rafael, você levantou a mão? Você quer falar agora, antes de eu seguir aqui? Pode falar. Sim, com licença, porque veio uma questão na minha cabeça referente àquela parte da fluidez, porque um dos pontos que eu curti do que você falou foi sobre encontrar a minha média, e aí eu coloquei isso como tarefa, tipo, como que eu conseguiria metrificar a minha média? E aí eu pensei aqui, poxa, não estou conseguindo encontrar, será que é só tarefas? Tipo, consegui fazer X tarefas hoje, em X tempo. Seria algo assim ou teria que ter algo mais inventível? E isso que eu queria perguntar para você, como que você metrificaria a sua própria média? Excelente, exatamente o que a gente vai entrar agora na apresentação. Eu metrifico da seguinte maneira. Primeiro eu identifico qual dos dois lados a gente está trabalhando mais. Se você é uma pessoa mais lógica, que é uma pessoa mais racional, e gosta mais de coisas mais estruturadas, ou se você é uma pessoa muito criativa, se você gosta de criatividade. Qual que é a diferença de um para o outro? A pessoa lógica, aquela pessoa assim, como que eu chego na padaria? Segue essa rua aqui por 1 quilômetro, vira à direita, anda 500 metros, vira à esquerda mais 200 metros, você vai chegar na padaria. O que é uma pessoa criativa? Segue essa rua aqui toda a vida, lá no final vai ver um muro amarelo, vira à direita, lá na frente você vai ver um muro azul, aí você pergunta, você vai chegar onde você quer chegar. As duas deram a informação correta, as duas vão te ajudar a chegar em algum lugar. A diferença é que um quer as coisas muito mais estruturadas, a outra vai se descobrindo ao longo do tempo. Se a gente tiver que trazer isso, por exemplo, vamos descobrir um novo planeta, e se a gente começar a se sentir ansiedade, como a gente vai descobrir um novo planeta? Primeiro eu preciso construir um foguete. Como que vai ser esse meu foguete? Eu preciso chegar até o espaço desse foguete. Tá, mas como que eu chego até o espaço? Vou fazer essas perguntas, né? Olha, a distância do chão até o espaço, até o ambiente da estratosfera, são 300 quilômetros. Nossa, pensei que era muito mais. Não, 300 quilômetros, sabe 300 quilômetros? Daqui até a praia e voltar? Então, essa distância até o espaço. Você vai de carro, se você pudesse ter uma estrada para o céu, você chegaria no espaço sideral. Nossa, não é muito. Não é muito. Agora você entendeu isso. Legal. Então, o que você precisa? Eu preciso ir e voltar com segurança. Quanto tempo vai durar a sua missão? Minha missão, vou dizer aqui que vai durar 3 meses. Vai durar ali 90 dias. Eu como 1 quilo de comida por dia, então eu preciso levar pelo menos aqui para mim 90 quilos de comida. Se tiver 10 pessoas comigo, então eu preciso levar aqui 900 quilos de comida, quase 1 tonelada de comida. Então, o que eu quero dizer com isso? Você precisa entender, mesmo que você vá para uma missão completamente para o desconhecido, você precisa lidar com o que você tem de conhecido, com o que você tem dentro da sua estrutura, fazer os cálculos possíveis com uma margem de segurança para que você possa explorar o desconhecido de maneira que você está dentro do seu ambiente de conforto. Exemplo, eu sou mergulhador, eu gosto de mergulhar. A gente mergulha com um cilindro de oxigênio aqui atrás. Então, meu cilindro de oxigênio, a gente sabe ali que tem 200 bar. Pelo meu consumo de respiração na superfície, aquele oxigênio ali daria para durar umas 3 horas. Só que a cada 10 metros que eu desço para baixo da água, eu entro em uma atmosfera a mais de consumo. Então, ou seja, se aquele toca oxigênio, se eu ficasse aqui respirando só aquilo ali, daria para 4 horas. Se eu estou a 10 metros, dura 2 horas. Se eu estou a 20 metros, dura 1 hora. Se eu estou a 30 metros, dura 30 minutos, entendeu?
Então, eu tenho um reservatório, que é uma garrafa, uma botelha, como é que chama em português? Um cilindro, que dura 4 horas na superfície. À medida que eu sei que a cada 10 metros que eu estou aprofundando, eu estou descendo. Então, eu consigo trabalhar com cálculos para que eu possa explorar o desconhecido a partir do meu conhecido. Deu para entender essa lógica, né? Quando eu entro numa empresa, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu tento trabalhar de maneira a trabalhar meus pontos de priorização. Então, exemplo aqui. Quando eu tenho que trabalhar em algum lugar para priorização, eu desenho uma cruz, eu faço uma cruz num papel e faço uma oração. Brincadeira. Eu faço uma oração, mas não é isso. Eu escrevo 4 vezes nessa cruz. Eu escrevo a palavra urgente, importante, urgente, importante, urgente, importante e urgente, importante. Ou eu posso botar 1, 2, 3 e 4. No quadrante número 1, que é aqui em cima, eu não faço absolutamente nada. Deixo lá a palavra urgente e importante. Tudo que é urgente e importante, eu faço agora. Que eu trabalho numa metodologia chamada GTD, que é o Get Things Done. Deixa essa bosta pronta, né? Então, eu vou lá e trabalho no GTD. Gosto de estar nesse ambiente? Não, não gosto, porque eu estou sempre apagando incêndio, eu estou sempre resolvendo o que não é para resolver e que não tem alternativa, que é muito urgente e muito importante. Então, só eu posso meter a mão para trabalhar naquilo ali. Onde que eu gosto de trabalhar? No quadrante número 2, onde eu coloco a palavra não na frente da palavra urgente. Então, fica importante, mas não urgente. Por quê? Tudo que é importante, mas não urgente, eu consigo agendar e me planejar para executar aquilo com calma. E eu faço isso dentro de um planejamento. Trabalho número 2. No quadrante número 3, eu coloco a palavra não na frente da palavra importante. Então, fica urgente, mas não importante. Se é urgente e não importante, eu delego para alguém, e nisso que eu delego para alguém, eu acompanho para que eu possa saber que aquilo é importante, mas aquilo não é importante, mas é urgente. Então, eu delego para saber como eu posso ajudar, como eu posso colaborar para que aquilo possa acontecer de alguma maneira. E agora, no quadrante número 4, eu boto não na frente das 2 palavras. Então, boto não urgente e não importante. Já chego em você, Edu, rapidinho. Então, assim, já chego lá, então, no não urgente e não importante. Tudo que é não urgente e não importante, eu elimino, eu nem olho, porque eu trabalho nessa maneira de priorização. Então, tudo que eu vou falar com o meu time hoje, é a prioridade 1, 2, 3 ou 4. Cara, isso aqui é a prioridade 1. Se a pessoa está me falando que é importante e urgente, eu vou lá e vou parar e vou fazer, porque não tem alternativa. Eu não gosto de estar nesse lugar, mas eu tenho que estar. Porque se eu só faço o que eu gosto, eu fico escravo de mim mesmo. Então, não é essa a pegada. A gente tem que fazer o que a gente precisa ser feito. E, às vezes, o que precisa ser feito pode ser algo que eu não gosto, mas desde que eu consiga planejar e fazer aquilo com calma. A gente só é livre quando a gente gasta tempo da nossa vida com as coisas que realmente nos motivam. Então, por isso que eu gosto sempre de trabalhar no ambiente número 2. Trabalhar dentro dessas estruturas onde eu consigo ter tempo de planejamento para entregar o máximo possível. Aí, Rafael, respondendo você mais objetivamente, quando eu olho numa equipe, eu sempre redivido as pessoas em 3 grandes grupos. Ou de pessoas incríveis, ou de pessoas incríveis na função errada, ou do resto. E aí eu tomo uma decisão. Tudo que é resto, eu elimino. E aí eu crio uma nova estrutura naquela equipe. Depois que eu tirei o primeiro resto, eu tento realocar as pessoas incríveis nas posições corretas. Se eu não consigo as pessoas incríveis na posição correta, eu posso reavaliar se aquela pessoa é incrível ou não, e talvez ela vire um resto. E depois de um novo ciclo, eu contrato novas pessoas e eu elimino novamente o resto. E eu volto a trabalhar com pessoas incríveis, contrato novas pessoas para as posições corretas. O ponto todo aqui, quando a gente volta lá no que é pessoa lógica ou criativa, o maior problema é que tem gente que se acha muito lógico e muito criativo. E aí, para essas pessoas, eu sou tão lógico quanto elas, e digo que elas são 50% para cada lado. Estão na média, 50 para um, 50 para outro. E eu sou tão criativo quanto elas, digo que elas são mornas. E na boa, né, gente? Morno não dá para fazer nem café. Ou você é amado de verdade, ou você vai para porrada, ou você não vai para lugar nenhum. Então, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa saber, se a gente está sendo morno no dia a dia. E a gente precisa parar de querer ser morno.
A gente precisa sempre estar querendo ser uma pessoa incrível para a gente mesmo. E talvez, aí, Rafael, que posso te responder, se você não está se sentindo uma pessoa incrível, talvez o errado não seja você, talvez seja o lugar que você está. Tem uma expressão antiga, antes de abrir aqui para o Edu, que pediu a palavra, tem uma história de um mestre que é assim, o cara estava se sentindo muito mal, aí o mestre falou assim, ó, pega esse relógio aqui e tenta vender, no lugar que você quiser. E vai lá vender esse relógio, mas, cara, não vende menos do que R$1.000. Se qualquer pessoa que te oferecer menos de R$1.000, você não vende, você volta para cá para falar comigo. Aí ele levava para as pessoas, ofereciam 50, 100, 150, R$200. Aí ninguém ofereceu nem perto de R$1.000. Ele voltou lá para o mestre e falou, mestre, ninguém ofereceu R$1.000 nesse relógio aqui. Ninguém, puta, e ao contrário, queriam baixar o preço porque eu estava com urgência para vender. Ele, então tá, então vai nesse endereço aqui e tenta vender esse relógio, mas não diz o preço. Mas não importa quanto oferecerem para você, não venda. Volta para falar para mim. Aí chegou lá, o relógio, ele falou, a pessoa pegou o relógio, olhou, avaliou, olhou assim, olha, eu te ofereço R$20.000 nesse relógio aqui. Aí a pessoa assim, 20 mil? Ele falou, ele vale 50, mas como você está com pressa, só vou te dar 20 mil. Aí ele, não, obrigado. Pegou o relógio, voltou, mestre, o que está acontecendo? Me ofereceram 20 mil no relógio. Eu falei, se você vai no lugar errado, vão te subvalorizar. Se você vai no lugar certo, vão te dar o que você merece. Agora, se você tem tempo para negociar, você pode pedir ainda mais. Então, muitas vezes, a gente está se sentindo mal porque a gente está se comparando com máquinas, ou a gente está num ambiente que não é o nosso. Então, é isso que a gente precisa entender. Isso é o que, gente? Só para a gente lembrar aqui. Óbvio. Isso é muito óbvio, né? O óbvio é mais difícil de enxergar, né, gente? Vamos lá, Edu. Você queria falar? Era o Edu, né? Edu, vamos lá, qual Edu? Ixi, alguém levantou a mão e baixou a mão. Era o Eduardo Monte. Boa, Reginaldo, viu só? Viu? Alguém está olhando. Bom, enquanto o Edu não fala, eu vou comentar aqui um comentário em cima do seu, que você falou, a relação de liberdade de fazer o que não se quer, né? Uhum. Quem disse para a gente foi Kant, né? Só que o homem livre é aquele que faz o que não quer, porque o que só faz o que quer, ele é escravo do desejo. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente tem que fugir, deixar de ser escravo do desejo. Eu tenho um teste das cores que eu posso mandar para vocês fazerem depois, para que vocês possam identificar qual é o perfil de vocês, tá? É um teste super simples, pode me pedir lá no Instagram, me pede lá que eu mando para vocês aqui o link, e já mando o gabarito também, de como vocês podem responder, e lá tem todas as orientações. Mas, basicamente, eu gosto de dividir também as pessoas, depois que eu faço esses aprofundamentos de lógicas e criativas, em 4 grandes grupos de cores, né? Para que a gente possa se aprofundar. E aí eu uso justificativa, essa coisa também que Lewis Carroll falou, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente consegue olhar para isso. O primeiro grande grupo de pessoas que eu gosto de falar é que quando a gente está numa posição, a gente precisa procurar 3 coisas para a nossa carreira. Conhecimento, reconhecimento e dinheiro. Se você está no lugar só por conta de dinheiro, você vai ser desligado. Você mesmo vai se desligar. Porque você vai ganhar tanto dinheiro que você vai se tornar uma pessoa pobre que você só vai ser rico. Se você está num lugar que você ganha conhecimento e reconhecimento e não ganha dinheiro, você também vai sair, porque vai te faltar coisas, você vai passar necessidades. Se você está no lugar que você ganha conhecimento e dinheiro, você também vai sair, porque você não é reconhecido pelo que você tem. Você vai buscar que as pessoas te reconheçam pelo que você faz. Então, a gente sempre precisa procurar esses 3 grandes pilares. E é isso que o teste das cores ajuda a gente a entender, a olhar para a gente e entender o que a gente precisa mais naquele momento. Se a gente precisa de mais conhecimento, de mais reconhecimento ou de mais dinheiro. Tá tudo bem a gente querer mais uma coisa ou mais outra, mas a gente sempre tem que querer as 3 coisas juntas, tá? No teste das cores, eu sempre falo que a gente tem as pessoas laranjas, que elas são pessoas flexíveis, espontâneas e aventureiras. São pessoas que gostam de criar são uma fonte de encorajamento para a equipe, gostam de fazer o trabalho divertido e ficam geralmente entediadas com trabalhos que são rotineiros e muito burocráticos. Elas gostam de criar estruturas de organização flexíveis, dinâmicas e com foco em resultado. Na segunda coluna, são pessoas douradas, pessoas de ouro, elas são responsáveis, detalhistas, gostam de dedicar tempo
e energia para manter tudo organizado. Elas trazem estabilidade, pontualidade, ordem, clareza de regras e regulamentos. Gostam de ser útil e consideram a sua responsabilidade encorajar o jeito certo de fazer as coisas dentro de uma atmosfera social. O terceiro grande grupo são as pessoas azuis, que elas valorizam as pessoas na organização e buscam extrair todo o seu potencial. Tem um compromisso de melhorar cada um dos seus pares para gerar lealdade. Sabem motivar e interagir com os outros, e seu dom para comunicação torna muitas vezes as pessoas um porta-voz da organização e do time. E o quarto grande grupo são as pessoas verdes, onde elas são conceituais e pensadores independentes. Gostam de desenvolver modelos, explorar ideias, construir sistemas para lidar com o inovador. São pessoas impacientes com interações pessoais que se mostram irrelevantes e não gostam de ser repetitivos, uma vez que qualquer sistema já esteja funcionando. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente consegue compreender os nossos pares, a gente consegue compreender melhor a gente, como a gente consegue lidar com elas. Um dia eu vou escrever um livro sobre livros incríveis com título bosta. Um deles é o livro do Tim Haveca, que fala sobre segredos de uma mente milionária. E lá ele fala, por exemplo, de uma história dele com a esposa. Ele fala o seguinte, que ele era a pessoa que entendia o dinheiro como uma energia que ia dar segurança a longo prazo. E ele precisava, quanto mais dinheiro ele podia guardar e proteger, mais segurança e proteção ele ia ter a longo prazo. Porém, para a mulher dele, o dinheiro é uma energia que precisava ser consumida, como se fosse um sorvete. Se ele não fosse consumido, ele ia derreter, ele ia sumir, ele ia acabar, e ela não ia ter aquele prazer. E ele sempre entrava em conflito, porque toda vez que ela queria consumir o dinheiro, ele sentia que o futuro dele estava sendo tolhido. E toda vez que ele guardava dinheiro para o futuro, ela sentia que ele podava o prazer dela. Então, quando eles entenderam isso e começaram a organizar budgets e estruturas, eles passaram a brigar muito menos. Então, cada um tinha o que era guardado para o futuro e o que era guardado para consumo de prazer imediato. Então, a gente pode entender todas essas coisas para que a gente possa entregar resultado a longo prazo. A gente precisa entender. Por isso que eu falo muito sobre isso. E falo também, por exemplo, sobre o ChatGPT, né? Falo sobre... Quer estar aqui? Quer acompanhar a gente? Vou falar do ChatGPT agora. Eu tô vendo um vídeo do Guilherme que eles falam do ChatGPT. Ah, então tá bom. Então a gente fala do ChatGPT de novo aqui. Opa. Minha assistente. Tá, oi, pessoal. Oi. Tá, vou falar do ChatGPT, a gente já fala. Você quer falar comigo agora? Só tem uma coisa. Sim. Se eu ficar aqui e acompanhar, eu posso fazer meu pitch depois? Pode. É óbvio que pode. É óbvio que pode. Essa aqui ela é empresária, por isso que ela quer fazer o pitch dela. Mas vamos lá. A gente precisa entender que o ChatGPT, ele para mim, para que a gente possa entender melhor o que eu quero falar do ChatGPT, a gente tem que entender que o GPT significa gente, pessoas e tecnologia, sabe assim? Gente é como a gente lida com as pessoas como gente, como seres humanos. E pessoas, a gente também pode entender essas pessoas em processos, né? Então, gente, processo e tecnologia. Então, gente, processo e tecnologia. E onde as pessoas erram no ChatGPT? Querendo que ela faça todo o trabalho para elas, né? Além disso, elas querem... aí a pessoa não usa a cabeça. Exato. E outra coisa que acontece, elas querem tratar o ChatGPT como se... escravo. Não, como se fosse algo uma biblioteca artificial. Como se fosse algo que assim, não, faz aí, entendeu? E aí mandam, por exemplo, comandos para o ChatGPT, como se o ChatGPT pudesse, por exemplo, adivinhar o que você quer. É igual quando as pessoas querem fazer uma apresentação, elas querem abrir o PowerPoint simplesmente e achar que a apresentação vai cair ali. E não é. Existe uma coisa no ChatGPT que a gente precisa ter, por exemplo, prompts. O que são os prompts? Prompts é um conjunto de comando que você faz para que você consiga dar contexto para o que você quer. Então, por exemplo, se você... o prompt ele é necessário para contextualizar e precisa entregar detalhes para descrever um momento para que a máquina entregue para você a mensagem esperada. Se você não dá um comando para ele dessa maneira, ele pode, por exemplo, te entregar algo que seja de baixa qualidade. E aí você precisa melhorar o seu contexto na hora que você vai fazer um comando lá para ele, e automaticamente melhorando o teu contexto,
você consegue entregar de maneira mais inteligente para ele, para que ele possa te entregar algo que possa ser relevante para você. Às vezes, quando você dá um comando para o ChatGPT, ele também pode te devolver algo ali que já é satisfatório. Mas ainda assim, o que você pode fazer? Você pode provocá-lo a entregar um pouco mais. Provocá-lo, igual estou provocando vocês aqui com o óbvio, provocá-lo para ele ser ainda mais eficiente. Ou você pedir para ele dar um resuminho e você depois implementar, que aí você está usando a cabeça também. O que eu tenho feito com o ChatGPT hoje, bebê? Quer falar seu nome para as pessoas não sabem. Não? Não. Qual o seu nome? Sofia. Qual a sua fruta favorita? Chocolate? Chocolate é uma fruta favorita. Como que eu falo hoje? Uma boa fruta. É uma boa fruta, né? Chocolate é uma boa fruta. Que 8. Tem que falar tudo. Qual que foi a pergunta que te fizeram? Quantos anos que eu tenho? 8. Tá. Como é que é 8 em inglês? 8. 8. Okay. Então tá, vamos lá para a gente poder seguir. Como que eu tenho tratado com o ChatGPT hoje? Eu não chego para o ChatGPT assim, ChatGPT, escreve um texto sobre isso. Eu não faço isso. Eu faço da seguinte maneira, eu faço assim, eu entro no prompt e escrevo. Em breve, vou te pedir para escrever um texto para o Instagram. Este texto precisa ter essa informação, essa informação, esta informação. Me faça 3 perguntas que te ajudem a escrever esse texto da melhor maneira possível. Aí o ChatGPT me devolve 3 perguntas. E aí eu respondo as perguntas para o ChatGPT e automaticamente, depois dessas 3 respostas, ele vai e me entrega o texto que eu quero. E aí eu avalio se aquela entrega é positiva ou não. Deu para entender, gente, como é que é um prompt de contexto para o ChatGPT? A mesma coisa a gente precisa fazer com seres humanos, da mesma maneira possível. Se a gente tem um ser humano, um ser humaninho, e se a gente trata esse ser humaninho como se fosse um ser humaninho bobo, a gente acaba fazendo com que as pessoas, com que o ser humaninho cresça achando que ele é bobo, né? E estragando o futuro dele. Exatamente. Outra coisa que a gente pode falar, você quer explicar para ele sobre o Sistema 1 e Sistema 2? Quero. Tu explica? Só para explicar, eu acompanho as aulas do professor Daniel. Ficou mudo o microfone, Mac. Tá mudo o Mac, que tá no fone, só tirar ele. Então, eu acompanhei muitas aulas do professor Daniel Kahneman, né? E lá no livro Sapiens, que inclusive a Sofia tem, desculpa, no livro do Daniel Kahneman, Sapiens é outro, e que a Sofia estava lendo o Sapiens do Narval. Aí ele tem lá, explica sobre o Sistema 1 e o Sistema 2. Quer explicar para as pessoas sobre o Sistema 1 e o Sistema 2? Sim. Explica. O Sistema 1 é aquele que você já faz automático, que você fala 1 mais 1 é igual a quê? 2. Aí, o Sistema 2 é um lado mais raciocinado. Você precisa calcular, pegar assim, pensar A, B, C, D, para dar A, B, C, D, C, D, sei lá, e dar uma palavra. Exato. É tipo isso. Qual é o maior problema que acontece? É quando... Vamos trazer um exemplo prático aqui do que a gente está falando, tá? Se eu quero aprender a cozinhar, e a primeira coisa que eu faço é entrar na cozinha do Alex Atala, aquele cara tatuado, grandão, fortão, eu nunca vou cozinhar. Por qual motivo? Porque Por causa da pressão. Porque o cara pressiona, o cara está num nível muito avançado, muito avançado. E eu vou achar que aquilo aí não é um ambiente para mim. A mesma coisa acontece nas redes sociais hoje. A gente fica querendo comparar a nossa vida com a vida das pessoas no Instagram. E aquilo não é real. O que acontece? O erro acontece quando a gente tem que trabalhar o Sistema 2, quer dizer, o nosso lado racional, pensativo, e acha que aquilo é automático e quer lidar como se fosse o Sistema 1. Então, por exemplo, a gente vê, o Mac está dando palestra, o Mac está ali falando automaticamente, parece que é mágica, não sei o quê. As pessoas não sabem que eu estudei pra caramba, li um monte de coisa, fico horas aqui para tentar construir uma apresentação que faça sentido para vocês. A Sofia só sabe esse negócio do Sistema 1 e Sistema 2 que ela me viu dando 500 aulas
falando sobre isso. Me Além acompanha. do negócio da Netflix que eu assisti, que foi onde eu aprendi, depois eu ouvi você falar, aí incrementei mais e agora eu sei explicar para os outros. Exatamente. Então, quer dizer, tem toda uma construção racional para que você possa atingir esses resultados. Qual que é o maior problema? A gente, muitas vezes... Qual que é o programa da Netflix que a gente viu? Eu e o Universo. Eu e o Universo. É bom para as crianças, Eu e o Universo. Muito bom, Netflix. E para o meu pai. Ele usa. Ele vê. Não precisa Ele contar vê. para as pessoas que eu Ele vejo. vê comigo. Tá. Então, o ponto todo é que assim, a gente precisa entender que da mesma maneira que a gente lida assim com o ChatGPT, e a gente precisa ser educado com o ChatGPT dizendo obrigado pela entrega que ele fez, quando a gente coloca um funcionário novo na empresa, a gente tem que fazer a mesma coisa. E não simplesmente falar assim, vai lá e faz isso. Se eu chego para esse ser humaninho e falo, vai lá e faz isso, ela começa a me questionar 1000 coisas para que eu possa entregar para ela uma informação precisa para o que ela tem que entregar no resultado final. E assim a gente começa a desenvolver a máquina da melhor maneira Para ter possível. uma boa explicação, porque senão se dá uma explicação abaixo, as pessoas vão entender abaixo, meia boquinha, aí depois elas vão contar meia boquinha e vai continuar tudo meia boquinha, aí as pessoas vão regredindo. Aí a média fica como? A média fica para baixo. Fica um terço, metade, não fica inteiro. Que nem antigamente. Antigamente falavam, voz me sei, está bem? Um passadinho. Você está bem? Agora, você está bem? Você está bem? É isso que você fala. Isso é a evolução da língua, mas isso é outra aula, a gente não vai falar aqui agora. Tem que fechar a aula de negócios aqui. Tá. Aí, se essas explicações não ficaram muito claras para vocês, meu convite é que vocês acessem um site chamado Will Robot Take My Job. Will Robot Take My Job. Will Robot Take My Job? É isso. Will Robot, quando um robô... Take My Job. Take My Job, isso aí. Vai pegar o meu emprego, teoricamente, né? Quando um robô vai roubar meu emprego. Então, esse site vai ajudar vocês a entender melhor o que eu quero dizer, tá bom? Outra coisa óbvia que eu quero contar para vocês é que a gente ainda tem uma cultura em que só o olho do dono engorda o boi, que não é verdade. Não é mais o olho do dono que engorda o boi, mas sim o olhar de dono. Quando a gente consegue transferir o olhar de dono, ou então, quando a gente consegue, em vez de dar para os nossos filhos o que a gente não teve, sim ensinar o que a gente aprendeu, a gente consegue, isso para funcionário também, a gente consegue atingir novos resultados e ir muito mais longe. Então, a gente precisa entregar isso e atingir para a gente poder atingir. Então, não é mais o olho do dono que engorda o boi, sim o olhar de dono. Eu tenho mais coisas para falar para vocês, fontes de pesquisa, macro tendência, mas a gente já está bem estourado no tempo. Vou disponibilizar a apresentação para vocês possam pegar sem problema nenhum, tá? Só queria lembrar todo mundo também que a partir de amanhã cedo, o talk de hoje já vai estar no nosso YouTube, então todo mundo pode acessar no YouTube. Vai também para o YouTube do Bora Fazer. Eu vou aparecer no YouTube. Exatamente, tem que dar autorização para eles aí para poder. Você autoriza, Sofia? Autoriza o pessoal te ver e aprender com você? Tem que verbalizar. Sim, autorizo. Sim, eu autorizo. Boa. Um resuminho do que eu estava falando ali antes era assim, o que eu quero trazer para vocês que a gente precisa ter aqui? Ponto número 1, multidisciplinaridade. Não dá para você ser mais só especialista numa coisa. Você precisa ter um T-shaper, você precisa aprender várias habilidades e se aprofundar em uma delas. Então, você precisa ter a multidisciplinaridade para chegar onde você quer. Outro ponto importante, quer falar uma coisa? Quero. Os pontos que eu estou lendo aqui eu consigo ler. Tá. A gente precisa... tá bom. A gente precisa gerar valor e não apenas lucro. A gente precisa sair desse círculo vicioso de querer dar lucro a todo custo. Não é mais isso. A gente precisa agregar valor para o mercado, valor para as pessoas. Outra pergunta que me fizeram lá atrás, né? Como que a gente consegue medir e saber onde a gente pode atingir o que a gente quer? A gente precisa construir, mensurar e aprender. Então, a gente constrói, mede o que a gente construiu e o que a gente aprende com aquilo ali. Outro ponto que a gente tem que trazer também de resumo dessa nossa apresentação é foco, coragem e descanso. Por quê? Porque no passado, eu achava que a gente tinha que fazer, e quando a coisa não dava certo, eu tinha a tendência a desistir. E hoje não é mais a desistir. A gente tem que fazer e ter a tendência a descansar para que a gente possa assimilar melhor as coisas que a gente pôde aprender ao longo do tempo.
Aí, como meu grande amigo Sebra já falou, né? A gente tem que sempre fechar a apresentação aqui com uma frase de um velho inteligente. Aqui. Esse aqui é um velho Confúcio que falou que a gente precisa escolher um trabalho que a gente ama e a gente não precisa trabalhar mais na nossa vida. O que eu não acho que é real, o que eu não acho que é verdade, o que eu não acho que é correto. A gente não precisa mais fazer isso. A gente precisa fazer o seguinte: se a gente escolher um trabalho que a gente ama e não é que a gente não vai fazer mais nada, a gente escolher um trabalho que a gente ama, a gente não vai fazer mais nada da nossa vida, a gente vai virar escravo daquilo ali, e não é isso. A gente não tem só que fazer o que a gente ama, como o Sebra falou, tem que fazer o que precisa ser feito, para que a gente possa saber onde a gente vai entregar o resultado final. A minha frase, para fechar essa apresentação, é... Quer ler essa frase, pessoal? Quero. Tá. Não importa o quanto de conhecimento você tenha, mas sim o quanto dele é possível assimilar, praticar e implementar e compartilhar no final do dia. Exato. Então, o que vai valer a pena de verdade não é o quanto de livros você tem, não é quantos títulos você tem, o quanto de dinheiro você tem, mas é o quanto de conhecimento você consegue assimilar, praticar, implementar e compartilhar todo dia, no final do dia. Não adianta postar um monte de bobeira, né? Exato. Então, quanto mais a gente puder assimilar e agregar a vida das pessoas, mais longe a gente vai chegar, tá bom? Eu fecho essa apresentação falando para vocês que tudo isso que a gente fez é o quê? Falou o quê? Óbvio! Óbvio. Tudo isso que eu falei para vocês é muito óbvio mesmo, mas é importante que a gente saiba que o óbvio também precisa ser dito. E quanto mais a gente diz o óbvio, mais esse óbvio deixa de ser óbvio. Aí a gente vai atingindo mais resultados, tá bom? A apresentação está disponível para vocês nesse QR Code, vocês podem ler aqui. Qualquer problema, pode me chamar no Instagram, que eu também mando a apresentação para vocês, para a gente poder atingir isso da melhor maneira possível, para que a gente possa ter esses resultados, tá bom? E quem quiser o contato do Mac, pode pedir para mim, que ele vai ter o maior prazer. Eu estou no grupo lá do Bora Fazer também, pode me chamar lá também. Tá. Posso mandar lá no grupo também a apresentação para vocês. Só vou pedir para que vocês possam me dar que bom, que pena e que tal. O que foi bom nessa apresentação, o que foi pena na apresentação e qual que é a sugestão de melhoria. E aí o ponto elogios, a gente pode fazer em público, nas redes sociais, tirem print, compartilhem. Críticas mandem por carta, né, filha? Pode mandar por carta, tá escrito à mão em letra. Crítica é bom demandar. Não, crítica tem que mandar por carta pra gente ler um dia e melhorar, né? Manda por carta. Tá ótimo. E elogios em público. Bem tudo pra todo mundo ver. Isso. Então tá aí pra vocês, tá bom? A Geisa se perguntou qual o link para entrar no grupo. Se você não for cadastrado ainda na Nação Só Bora Fazer, você se cadastre lá no nosso site, clubeborafazer.com.br, que na hora você já vai receber via chatbot um link para entrar e receber os nossos eventos, tá bom? Boa. Agora, pagando a promessa, quer fazer seu pitch? Quero. O tio Seabra é o cara do pitch também, igual o papai Ele manda muito, ele inclusive ensinou o papai o método de fazer apresentação. Você quer falar ou você quer mostrar alguma coisa? Eu quero mostrar e falar. Então vai lá pegar. Vocês não sabem o problema que vocês arrumaram. Aí. Vamos escutar. Só vamos escutar. E todo mundo aqui é banca de avaliação e crítica construtiva. Só queria já agradecer aqui a presença dos nossos embaixadores, Dieter, Alan, André Sanches, Reginaldo, David Barzilai, querido Mac, que se apresentou hoje, Moura, Grazi Tonin, e hoje aqui também presença da nossa nova embaixadora, Dida Moreno, que me recebeu semana passada em Ilhéus. Obrigado, Dida, querida. O site foi colocado aí, para quem precisar, tá bom? Se cadastrem. É sempre um prazer receber novos membros da Nação Bora Fazer. E peço que vocês todos sejam promotores da nossa nação. Vou colocar ali no nosso grupo, agora à noite, convite para vocês mandarem para amigos e nos grupos de vocês. Sofia, o palco é seu, a gente quer escutar e ver o seu pitch, querida. Vai lá. Então, como vocês sabem, meu nome é Sofia, eu tenho 8 anos e eu quero comprar o resto da minha coleção de livros que eu tô lendo, aí eu vendo essas pulseirinhas feitas de miçangas, que eu mesma que fiz. É mais alto aqui. Mais alto? Tá, vai.
Fui eu mesma que fiz, cada uma, ó, tem a do Harry Potter, cada uma é R$10 e faço personalizado. Personalizado é 12, com nome. Tá, qual que é o que a gente ganha usando a sua pulseira? Qual que é o benefício de usar a sua pulseira? Qual que é a vantagem? Por que a gente tem que usar a pulseira? Por que eu tenho que usar a pulseira? Por que essa pulseira é boa? É que ela tem o fio de silicone e a prova d'água também. Um detalhe. E ela é artesanal. Artesanal, feita à mão. Feita à mão por você mesmo. Papai só vai lá e só dá um nozinho. E você tem um Nossa, objetivo né, amor? claro. E você tem um objetivo claro que é comprar seus livros. Sim. Tá, que é uma coleção grande e cara. É. Cara. Tá. Quer falar mais uma coisa sobre a sua pulseira? Alguma vantagem? Estão perguntando, envio pelo correio, envio. E Pix também aceito. E o frete está incluído, Sofia? Não, frete é a parte, a gente cobra a parte. Frete à parte. Se encontrar com o papai, pode pegar com o papai. Também. E Ele se é meu comprar garoto quantas você dá desconto? Precisa comprar quantas para ter desconto? Bom, Não trabalhamos com desconto aqui. não tem desconto, mas estou pensando em lançar uma promoção muito brevemente. Isso aí. Aguardamos a Tá promoção. perdido no Pix. Quer comprar? Tem que fazer Fazer o QR Code. eu vou cobrar comissão que você fica vendendo nas. Já ganhou até diária de hotel ali. Isso. Qual que é seu Pix, Sofia? Fala para as pessoas pedirem para você e também o e-mail dela, para vocês poderem falar com ela. É e-mail. É bombinesofia@gmail.com. bombinesofia@gmail.com. Então tá bom. Então quem quiser pedidos, por favor, envie para bombinesofia@gmail.com. Sim. Bombini é BOMBINI Sofia. O que significa Bombini? Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Papeamento. Papeamento. Da onde que é papeamento? É uma língua que vem de qual lugar? É uma língua do Caribe. Tá. Bom, gente, é isso aí. Gente, bem, então, pois não, essa é a Sofia Carvalho. Tá maravilha. Quituxa. Ó, Mac, foi convidado aí para conhecer o Chocolate Hotel, ali na região que eu estive semana passada, já que a fruta fica ali perto de Ilhéus, acho que é em Itacaré, né, Júlio? Só já que a fruta sua preferida da Sofia é chocolate, ela vai saber que a base é cacau, você tem que ir para lá, viu, Sofia? Só conhecer a região do cacau, em Serra Grande, Uruçuca, Ilhéus, é o local. Precisamos ir, a gente não tivemos ainda em Ilhéus, tivemos em Salvador. Bahia. Sofia é bem viajada, Sofia viaja mais que eu, às vezes. Mentira, tu vive no aeroporto. Tá aí. Mac, queria te agradecer, querido, pelo bate-papo de hoje. É sempre uma alegria só para mim escutar os amigos, fazer as minhas anotações e falar, vou usar isso em algum momento, porque estou aqui aprendendo, adorei a comparação de equilíbrio com fluidez. Na realidade, no equilíbrio, a gente tem uma parte que é ruim, né? Então a gente tem que ser excesso no outro para achar só o equilíbrio. Então o conceito de fluidez faz total sentido. Agradecer a presença e a aula e o pitch aqui da querida Sofia, que trouxe muita leveza e conhecimento para a nação. Bora fazer também. Obrigado, Sofia. Obrigado, Mac, Edson Mackenzie, esse querido amigo e parceiro de jornada aqui na Escola do Empreendedorismo para que o Brasil só seja um país melhor. Obrigado, querido Mac. Assim seja. Prazer enorme. Um beijo, gratidão, gente. Obrigado. Poxa, qualquer dúvida, podem me chamar lá no direct, mandar mensagem lá no grupo também. Vai ser um prazer falar com vocês. Muito bom. Tá bom. Muito bom. Valeu, obrigado a todos os embaixadores aqui presentes. Obrado, Dira, Moura, Grazi, Mac, Valeu. David, Então, Reginaldo. como é óbvio, boa noite para abraço. vocês. É Tchau, óbvio. pessoal. Obrigado. Boa noite, valeu a todos. Obrigado aí, boa noite aí. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau, filho. Boa noite, nação. Obrigado, seu lindo. Obrigado pelo